Continuamos o estudo do Apocalipse. Aqui no capítulo 8, a gente vai ver esse link aqui, onde eu coloco algumas palavras coloridas. A gente vai dar um passeio por todo o Apocalipse, como normalmente eu tenho feito. O que a gente vai ver de muito importante aqui? Esse detalhe de muito. E as 4 primeiras trombetas logo após a abertura do 7º selo. A gente vai ver a ligação de trombeta com essa questão de voz, silêncio. Veja só, incenso, que fala da oração em relação a silêncio, em relação à voz. As trombetas estão ligadas à voz. E a gente vai ver essa questão também de muito, algo de muito, grande, né? Terça parte também, grande monte. E queria mostrar toda a relação do Apocalipse entre si. A gente vai vendo, se a gente voltar no capítulo 7, por exemplo, grande tribulação, a grande multidão, a grande voz de Deus trazendo grande salvação, grande multidão, na verdade aqui a palavra é grande multidão, em contraste com a contagem, que é os 144 mil. Veja só, grande voz, os números 4, etc., vários números 7. Todos esses números, eles falam de uma história em relação a uma contagem. A igreja precisa diminuir para que Cristo cresça. Quando isso não acontece, vem julgamento. Na verdade, sempre virá até que o reino de Deus se estabeleça. Na verdade, o reino de Deus é para isso mesmo, trazer seus julgamentos. E com isso, o crente, veja só, grandes, os poderosos, montanhas, montes, o grande dia da sua ira, um dia que não é um dia de 24 horas, mas um dia onde o sol e a lua não vão dar a sua luz. A luz do crente tem que dar lugar à luz de Cristo. Veja só, grande temor, pouco tempo, sempre essa questão de número, diminuição, grande voz, veja só. Os 4 cavalos, a força de Deus, a força humana também. Então a força de Deus trazendo correções, né, voz de trovão. E nós realmente somos como a erva do campo, que nossos dias são poucos, porque os dias de Deus são muitos, e por isso que é pouco tempo aqui no capítulo 6. Mas enfim, todos esses números falam de uma história, uma contagem de Deus, os 144 mil, e a gente chega aqui no Apocalipse 8, veja só, houve esse intervalo dos 144 mil e da grande multidão, e vai ser aberto o 7º selo, ou seja, realmente grandes julgamentos que trazem a separação. A gente está no grupo dos 144 mil, ou a gente faz parte de uma grande multidão que não é contada. A gente tem que ser contado. Falei bastante sobre a questão de contar, e ainda tenho mais estudos sobre isso que estão por vir. E é isso que a terceira parte aqui no capítulo 8 fala de uma grandeza. A gente vai ver isso, o significado da terceira parte. Veja só, vai atingir a primeira trombeta, tudo que é o verde. Na segunda trombeta a gente vai ver um grande monte, né? Veja só, grande monte. A terça parte do mar é atingida. Então vamos ver na primeira trombeta a saraiva, fogo e sangue que vão queimar o verde. Na segunda trombeta, um grande monte, veja só, um grande monte ardendo em fogo e vai atingir o mar, as águas. E as criaturas, a vida do mar ali se perdem. Na terceira trombeta a gente vai ver uma grande estrela, veja só, mais uma vez, grandes os poderes celestiais ali, a estrela que cai sobre os rios, águas, e as águas se tornam amargas. E na quarta trombeta, terça parte do sol, lua, estrelas, né? Vai escurecer ali tudo. Antes das 3 últimas trombetas, o ai aqui. Então são 4 trombetas que atingem o verde, os mares, a água, os rios, né? E vão atingir os poderes celestiais também, sol, lua e estrelas. Interessante porque a gente vai ver
no Apocalipse 21 e 22 justamente o novo céu e nova terra. A gente vai ver justamente o contraste com isso. Aqui a gente vai ver o céu, a natureza, o verde, as águas sendo atingidas. E a gente vai ver ao final do Apocalipse o quê? Novo céu e nova terra. A gente vai ver as águas vivas de Deus. A gente vai ver a Arca da Aliança. A gente vai ver a árvore da vida. A luz de Deus, que é o que ilumina a Nova Jerusalém. Então é lindíssimo, né, esse contraste aqui das trombetas e depois das taças também atingindo toda a natureza. E depois a gente vai ver tudo isso sendo transformado, porque realmente fala da vida do crente sendo transformada. Muito mais que olhar para isso literalmente como céu e terra, que vão ser transformados também, mas olhar para a vida do crente, para a vida da igreja, o novo céu, a nova terra, a terra prometida, a presença do cristão, do crente, na presença de Deus plena. Tudo isso símbolo de novo céu e nova terra, de uma vida na presença de Deus. A gente vai ver algo interessante, porque veja só essas palavras como tenho mostrado, grande, tudo é grande, né? Os gafanhotos vão diminuir, então tudo é uma diminuição. Deus trazendo correções, claro que é o reino também do inimigo, do diabo, entrando na igreja, essas trombetas que avisam isso, a presença do inimigo, e Deus também trazendo julgamentos para diminuir a iniquidade para que o crente possa estar na presença de Deus. Veja só, o livrinho, né? Algo pequeno, com grande voz, 7 trovões. Veja só, tudo isso falando de uma grandeza, de uma medida, aqui no capítulo 11, medindo o templo, e os números que falam dessa medida, do crente sendo medido, diminuído, muitas vezes a obra do inimigo diminuindo Cristo em nós, que é algo mal. Na verdade, Cristo tem que crescer, e para isso grandes julgamentos, grandes vozes, trombetas vêm sobre o crente e sobre a igreja. No capítulo 12 é uma grande ligação com Apocalipse 8. A gente vai ver essa ligação depois desse dragão, o próprio diabo, sendo jogado na terra, em contraste com o monte sendo jogado na terra no capítulo 8. E algo bastante interessante que tudo isso leva a culminar aqui, capítulos 11, 12, 13, 14, essa guerra do dragão com a mulher, com a igreja, e que leva a culminar na escolha dos 144 mil. Então essa guerra que leva, né, as nossas vidas ou a sermos diminuídos e Cristo crescer em nós, ou viraremos o quê? A Grande Babilônia. A Grande Babilônia, ela vai aparecer pela primeira vez aqui no capítulo 14, ou seja, a imagem de um crente, de uma igreja que não aceitou as correções de Deus, e aí se torna o quê? Grande por si mesmo. Grande por si mesmo, é esse o problema da Grande Babilônia. A gente passa aqui no capítulo 21, a gente vai ver esse contraste do Apocalipse 8 com o Apocalipse 21. Veja só, se no Apocalipse 8 as trombetas atingem o verde, a natureza, as águas, a luz, sol, lua, estrelas, aqui a gente vai ver Apocalipse 21 e 22, novo céu e nova terra. O mar aqui, ele já não existe. A gente depois fala sobre isso, o porquê do mar não existir, e o mar é atingido ali no Apocalipse 8. A gente vê no verso 6 aqui, fonte das águas da vida, e as águas ali se tornam amargas, no capítulo 8. A gente continua no verso 10 aqui, um grande alto monte, Apocalipse 8, a gente vê o monte ali caindo sobre a terra, caindo sobre as águas, inclusive. Veja só, sempre grande, 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 7 medidas, as medidas da Nova Jerusalém, as medidas da cidade, os fundamentos da cidade. A gente vê no verso
23. Aqui antes, aqui no verso 16, a gente vê, né, o tamanho, largura, tudo isso fala de uma medida, contagem de Deus, tudo isso nos fazendo estar nas medidas de Cristo. Só 23 aqui, o sol, a lua, né, a glória de Deus é a luz, nas trombetas a gente vê sol, lua, estrelas ali perdendo a luz, nas taças a gente vai ver coisa similar. Se a gente pular para o Apocalipse 22, a gente vai ver o rio puro da água da vida, claro como cristal, e as águas ali nas trombetas ali, capítulo 8, as águas se tornam amargas. A gente vê a árvore da vida, Apocalipse 8 a gente vê a terceira parte ali do verde sendo atingido, sempre a terceira parte, né? Não total. Nas taças a gente vai ver realmente os julgamentos completos, grandiosos de Deus, maiores ainda. Os frutos aqui. E a gente vai ver no verso 5 a luz, né? Em contraste com a perda da luz, o reino tenebroso ali no capítulo 8. O reino da besta ali, vamos dizer assim, o reino do diabo entrando na igreja, infelizmente, aos dias que a gente vive hoje. A gente vê 14, a árvore da vida, nessa nova Jerusalém, a resplandecente estrela da manhã, a estrela ali, o contraste com os poderes celestiais abalados nas trombetas, também nas taças depois. E a gente vê o rio puro da água da vida, a água da vida. Mas enfim, a gente volta aqui para o Apocalipse 8 e a gente vai ver alguns links aqui. A gente vai ver que no Apocalipse 8, como falei, é um julgamento veloz de Deus, como se em cavalos, Deus vindo e quatro patas, né? Muito significativa a questão dos números, esse corte de cabelo que ali nos tempos do profeta Ezequiel, e a terceira parte ali vindo o julgamento. Então a terceira parte está ligada a uma grandeza e vem lá desde Abraão, tem um estudo sobre isso, de Abraão, o Êxodo, os profetas, também Deuteronômio, a saída do povo do Egito, e tudo isso fala de Deus realmente querendo que sejamos grandes na sua presença, mas se não, o que vai acontecer? Ele vai parar nossas medidas, vai contar, né, trazer julgamento. A palavra contar no hebraico, no Antigo Testamento, significa também visitar, contar, visitar. Na verdade, uma das palavras para contar, né, também significa visitar, julgar, trazer correção, né, apontar para um trabalho também. Então a gente vê no Apocalipse 8, como tenho falado, 4 trombetas, antes do ai, 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 antes das 3 últimas. Então sempre essa divisão, 4 e 3, muitos julgamentos, e as 3 últimas ali um julgamento mais severo, até a gente diria assim, as 3 últimas trombetas, esperando a igreja, uma conversão, a conversão do crente, a saída da idolatria, para estar pleno no Senhor. Então a gente vê o que? O verde, as árvores, a terceira parte atingida, a gente vê as águas, o sangue, né, se torna sangue. A gente vê a estrela caindo nos rios, nas águas, águas amargas. E a gente vê na quarta trombeta essa voz que indica os poderes celestiais ali escurecidos, a terceira parte, sol, lua, estrelas. Então realmente um aviso de Deus, são vozes de Deus, vozes. O sétimo selo gera o início das trombetas, a gente vê que é uma roda girando, é um giro, uma segue a outra, uma sequência, a gente vai falar sobre isso, e com isso a gente vê todos esses números, né, que falam de uma contagem, uma medida que Deus vai fazendo em nossas vidas, e por isso tem esses números, cada um tem um significado, é verdade, mas dentro desse tema de contagem, de numeração, de diminuição, de grandeza, né, tem um contraste e tem o outro lado também, um lado bom do lado ruim desses números, o crente saindo da presença de Deus, Deus vindo e contando e numerando. Então a gente vai, e tem falado mais sobre isso, vai continuar. Esse link aqui que fala das trombetas, o que é as trombetas, são a voz de Deus, o shofar, que a gente vê no próprio Apocalipse,
que João já tinha ali no início do capítulo 1 ouvido a voz de Deus. A voz de Deus vem como uma voz de trombeta, um chofar. Então as trombetas falam de um aviso para a igreja, isso vem desde o Antigo Testamento, a gente vai ver aqui. E Mateus 24:31 é o rijo clamor de trombeta, onde serão escolhidos os escolhidos ali dos quatro ventos, de uma a outra extremidade. Então o crente saindo da presença, longe de Deus, lá dos quatro ventos, que fala dos Espíritos de Deus, Deus vai trazendo a gente lá de longe, muitas vezes, com correções, com julgamentos grandiosos, para que a gente entre em sua presença. Em 1 Tessalonicenses, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Vão ressuscitar os que morrem em Cristo primeiro, que é outro tema que a gente vai ver mais da frente. Então alerta a voz de Deus. A história das trombetas a gente vê em Números no capítulo 10, no Antigo Testamento, que era para alertar contra a guerra, contra o inimigo. Em Josué no capítulo 6 a gente vê a queda da cidade de Jericó. E a gente vê essa questão de rodear, o giro, a roda, rodear a cidade por 7 dias ao som das trombetas que ali. A gente vê o 7 por todo lado e o chofar. E as grandes vozes, ao final também com as trombetas que fariam cair aquela cidade. A grande cidade é que a queda tem que ser da grande Babilônia que muitas vezes está dentro de nós. Para que possamos ser pequenos diante de Deus. Então a grande cidade tem que cair. E aqui a mesma história. Então, o número 7 está ligado, a gente vê em Josué, como a gente tem falado aqui, 7 dias, 7 voltas, 7 trombetas e por aí vai. No livro de Daniel também. Então os números, o próprio Apocalipse fala muito dessa contagem, numeração, diminuição e grandiosidade. Os grandes muros, Babilônia deve ser derrotada para termos acesso à terra prometida. Isso tudo ligado ao que o livro de 1 Pedro fala. É um refinamento da igreja, as trombetas falam muito disso também, um aviso, um refinamento. É um livro que fala da prova da fé, o crente provado como o ouro no fogo. A gente vê capítulos 1 aqui, 4, mas é o livro todo que fala disso, da ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, ali no capítulo 4 de 1 Pedro. É o tempo, porque o julgamento começa primeiro para a igreja. Então as trombetas falam de julgamentos para a igreja primeiramente, para que possamos estar fazendo parte desse reino de Deus, para que aí sim esse reino vai vir por completo, não só para nossas vidas, mas para a terra, para julgar as nações, para trazer as nações à presença de Deus. E o objetivo é o arrependimento. Como a gente vai ver em seguida no capítulo 9, é o arrependimento das obras das mãos humanas, que fala de idolatria. Ídolos que podem até ter olhos, ouvidos, boca, mas não ouvem, não falam, não se mexem, não falam conosco como Deus é. Então realmente as obras humanas que muitas vezes fazem parte da religião são esses ídolos que as trombetas inclusive falam desses julgamentos para nos trazer a presença de Deus sem essas obras que são obras muitas vezes das nossas próprias mãos. E a religião é algo claro sobre isso, e a gente tem falado e vai falar sobre isso. São julgamentos que trazem o verdadeiro Pentecoste para o crente, sim, o Pentecoste sendo cumprido em nossas vidas. O chofar, a voz de Deus, como ali no Monte Sinai, trazendo o que? As leis de Deus para os nossos corações. Reconhecer o inimigo ao redor. São muitas vezes doutrinas, modelos religiosos que matam a vida espiritual do crente, que é frágil como uma planta. Hoje nasce, cresce, amanhã murcha. Não à toa a gente vê as trombetas, as taças atingindo a natureza, porque nossas vidas falam de uma erva verde, que rapidamente tem a vida, mas rapidamente também murcha. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então o céu e terra do crente se tornam-se como um deserto. Se a gente parar para pensar, se a gente vê a natureza sendo destruída, o verde, se a gente vê as águas também, se a gente vê sol, lua e estrelas ali perdendo sua luz, é bem verdade aqui nas trombetas a terça parte. Mas se fala o quê?
a terra prometida do crente se tornando um deserto. E é no deserto que Deus muitas vezes fala. Na verdade, na necessidade do crente, nas obras nossas que dão lugar à necessidade de pedir e falar com Deus para que Ele realmente nos responda. Verde, atingido o mar, os navios, rio, as águas, céu, sol, lua e estrelas. Basicamente, terra e céu sendo abalados, é isso que a gente vê aqui, no livro de Mateus também, Jesus, as palavras de Jesus, e aqui já começam a ser cumpridas. Na verdade, fala da história da igreja, não é algo no passado, no presente apenas ou no futuro, é algo passado, presente e futuro. Isso tem acontecido, são simbologias que falam que da obra inimiga atingindo a igreja, mas também de Deus trazendo grandes julgamentos. E a terceira parte aqui, no hebraico, dessas 3 letras aqui de raiz, com a letra Shin, o Lamed e o Shin novamente, onde tem essas palavras 3 ou terceiro, a palavra 3 aqui, onde tem o Vav aqui adicionado, é muito comum isso no hebraico. Essa mesma raiz que traz uma palavra chamada capitão, de terceiro escalão, o grande medida a gente vê ali. Tive um estudo sobre isso no Êxodo 14, 15 ali, a tropa de Faraó, os capitães, inclusive, de terceiro escalão ali no mar, uma grande medida, algo grande. Essa palavra aqui para a terceira parte, que basicamente é a variação das outras palavras, e até a palavra anteontem, que está ligada ao 3, terceiro dia voltando ali para trás. Fala desse tema de grandeza, medida, e a gente vai estudar detalhes sobre isso, porque os profetas, a gente vê lá em Ezequiel, a terceira parte, os cabelos dele ali cortados, o julgamento vindo sobre Jerusalém, sobre Israel, Judá. A gente vê também isso no livro de Zacarias. A gente vê tudo isso no Antigo Testamento anterior a isso, na saída do Egito, a gente vai ter um estudo sobre isso. Então, todas as palavras acima são tiradas da Bíblia, o hebraico bíblico, é importante dizer, a menos que eu fale aqui, eu sempre estou me referindo ao hebraico bíblico. Falo isso porque às vezes há uma diferença para o hebraico moderno, sempre falo sobre o hebraico bíblico primariamente. Interessante que tem o agudo, na parte musical, em inglês é o treble, bem interessante porque é ligado ao terceiro. São tons cuja frequência ou alcance está na extremidade superior da audição humana. Na música, corresponde às notas altas. A clave de sol é frequentemente usada para anotar essas notas. Interessante, né? Interessante como o terceiro está ligado realmente a algo agudo, a algo alto, um grande. Então são anos de estudo. É importante lembrar essas anotações do hebraico. Realmente eu estudo a língua hebraica, leio o Antigo Testamento, já li praticamente por completo, faço muitas anotações, e tudo isso vem não de poucos minutos de estudo, mas de anos de estudo. A terceira parte fala de grandeza, os príncipes ali, a terceira parte, essa palavra ali, os capitães de terceiro ranking ali no Êxodo foram afundados, é isso que tem que ser afundado em nossas vidas, a terceira parte, que fala da carne também, ser derrubada. Aqui no Salmo 80, interessante, tu sustentas com pão de lágrimas, lhe dás a beber lágrimas com abundância. Veja só, a palavra abundância aqui é a palavra 3, é uma grande medida. Isaías 40, verso 12, que mediu na concha, veja só esse tema de medida, tomou a medida dos céus aos palmos, recolheu numa medida, a terceira parte aqui, pó da terra, pesou os montes com peso, os outeiros em balanças. Justamente o que a gente vê aqui nas trombetas, a gente vai ver monte sendo jogado na terra, nas águas, tudo isso Deus medindo, na verdade o crente saindo da presença de Deus, infelizmente, os reinos tenebrosos aqui do diabo. Então promessas de crescimento a gente vai ver Deuteronômio, Levítico, veja só, muito número 3, porque é um livro que fala da grandeza, Israel vai entrar numa terra, vai se tornar grande, vai prosperar. Então, são temas no livro de Deuteronômio, Levítico, que fala de crescimento, muita ligação com 3, o ano terceiro do dízimo, 3 vezes ao ano para o povo de Israel irem para Jerusalém, no caso seria Jerusalém a cidade do templo para as festas de Israel, as 3 cidades de refúgio, mais 3 depois,
E por aí vai, muita coisa ligada ao 3, o dízimo no terceiro ano, né? Tudo fala de crescimento quando Israel entrar na Terra Prometida. A gente vai ver mais detalhes sobre isso em um estudo separado. Fala da lei do Cordeiro da Páscoa também. E é interessante, tudo a base ali, a lei do Êxodo para o Cordeiro, para não deixar durante a noite o que sobrar pela manhã queimado no fogo. E isso tudo é base para as leis de Levítico e Deuteronômio dos sacrifícios, onde que fosse ali da carne que ficasse no terceiro dia seria queimado no fogo. Veja só, o que ficar da carne. Aqui em Deuteronômio 16 é justamente isso, o que ficar da carne. Né? Então fala disso também. A gente vai ver mais detalhes sobre isso depois. O terceiro dia fala da morte de Cristo também. Esse terceiro dia que fala da festa das primícias, uma nova vida, né? A vida antiga deixada para trás, o que é da carne para trás, e uma nova vida, né? Esses 3 dias e 3 noites ali. Jonas também, o livro de Oséias fala isso, o terceiro dia nos ressuscitará. Então tudo são temas interligados, né? Que fala dessa grandeza, o que é da carne ser removido e uma vida nova, né? Uma redução aqui, como a gente vai ver, Ezequiel, Zacarias, fala tudo. Ezequiel fala de grandeza, veja só, não é à toa que a gente tem a visão das 4 criaturas, Ezequiel capítulo 1, capítulo 10 também, e ali no intervalo, e depois vai ter as profecias para o povo rebelde ali, casa de Israel, muito tema de grandeza e diminuição na terceira parte. O selo, muito ligado ao livro do Apocalipse, no livro de Ezequiel, fala do selo, marca, do selo que a gente vê aqui no Apocalipse, os 144 mil. Então, realmente uma numeração, uma contagem, para nos trazer a presença de Deus, sermos contados. Para isso, os julgamentos vêm para que a gente possa estar na presença de Deus. Então, são os 144 mil que têm a marca, os marcados que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem no meio do quê? Da grande cidade de Jerusalém. Infelizmente, é a mesma situação nos dias de hoje com a igreja também, com esse mundo, com as religiões por aí afora. A gente vê esses grandes julgamentos, esse link aqui. Esse link que fala de destruição das obras humanas, representado pela natureza, as árvores, o verde, pelo mar, o sangue, a vida marinha, os peixes na vida marinha, que fala também das pessoas, na verdade. A gente vê isso no ministério de Cristo, pescadores de homens. A gente vê as águas amargas, é uma religião onde Cristo, a água viva, não está ali plenamente presente, e também com isso tudo se torna escuro, né? A luz de Cristo não brilha em nós. Tudo isso para nos levar a um arrependimento, senão o que acontece? Julgamentos. Em Êxodo 20, a idolatria, as obras humanas versus as obras das mãos de Deus. Então os ídolos eram feitos o quê? A idolatria baseado nos elementos do céu, né? Ídolos celestiais, ou que estavam ali na terra ou embaixo da terra, nas águas embaixo da terra. Tudo isso é o que vai sendo atingido, é isso que acontece ali na profecia, nos profetas ali do Antigo Testamento, e que acontece aqui no Apocalipse também. Infelizmente, as igrejas de hoje, as várias religiões, é tudo idolatria, e realmente a gente vê aqui nas trombetas Deus agindo para nos avisar. Então, literalmente, são religiões que têm sido atingidas, mas realmente fala da vida do crente também sendo atingida. Muitas igrejas tradicionais na América do Norte são afetadas, e a gente vê apenas pessoas velhas, muitas vezes, em igrejas tradicionais, e a fé realmente, inclusive, tem sido abalada, inclusive. A gente vê isso acontecendo literalmente, realmente, onde igrejas vão até se acabando, infelizmente, por um lado, mas realmente Deus trazendo correções e trazendo novidade de vida, né? Não coisas novas, mas o que é o ideal é o que a gente voltar ao início, a fé inicial, a fé ali dos apóstolos, discípulos, voltar ao Antigo Testamento, os profetas também. Tem igrejas pentecostais também que estão sendo julgadas. Por quê? Porque Deus vai numerando, vai contando
né? Novos grupos surgindo, grupos messiânicos, são judeus messiânicos que já se utilizam da palavra de Deus mais fortemente, mas eu diria sempre muita coisa ainda Deus tem para fazer, para trazer realmente a verdadeira palavra, o verdadeiro reino aqui para essa terra. Mas Deus está agindo, né? A verdade vai crescendo. E o último link que eu vou mostrar aqui, vai ser rapidamente aqui no final. Eu vou mostrar aqui tudo que mostra, né? A terra prometida, a vida do crente na presença de Deus é como se fosse aqui a terra prometida, né? Uma terra abundante de frutos. E é isso que a gente vê no livro de Deuteronômio, por exemplo, como a gente vai ver. Uma abundância, né? Que fala de uma terra, uma promessa de Deus com frutos, com crescimento do povo também, crescendo como as estrelas, ali em Deuteronômio fala sobre isso. E o contraste é um reino tenebroso que a gente vê nas trombetas, né? Natureza, água, céu sendo destruídos, dando lugar a um reino tenebroso que diminui o quê? Diminui a contagem, né? O tamanho, né? Em número da igreja, mas na verdade diminui. Tem um lado bom, um lado ruim, né? O crente muitas vezes cresce por si mesmo, mas Deus vem e traz a diminuição para que a gente possa estar mais grandes em Cristo. A redução desse número, que inclusive é demonstrado através de morte, pestes, fome, infelizmente, muitas vezes até literal, mas isso tudo fala da palavra de Deus, da falta da palavra de Deus ou a abundância dela. A igreja muitas vezes adorando a sua própria imagem carnal, isso é uma idolatria, né? Eu falo até a igreja protestante também. E a pergunta é, houve arrependimento? É Apocalipse capítulo 9. As trombetas trouxeram aviso, arrependimento, senão é o processo, a roda continua pelo tempo, né, pelo tempo da igreja. São 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, até coloco aqui, um dentro do outro, né? São vindo ali pela história da igreja, né? Mais 3 ais ainda estão por vir depois do capítulo 8 aqui, né? Um rolo compressor as rodas dos carros, né? Julgamento ali vindo, como no Antigo Testamento, velozes, Gilgal, o opróbrio rolado fora, ali na saída do povo, na entrada do povo para a terra prometida saindo do Egito. Elias também o arrebatamento, ali os carros, Ezequiel também as rodas, né, como se ele estivesse vendo os carros de julgamento de Deus. É interessante também do Apocalipse 8 e 12, essa guerra da mulher e do dragão no capítulo 12, onde a gente vai ver todos os elementos da história do Apocalipse 8, das 4 trombetas, sendo contada também, né? Porque a gente vê a mulher vestida, né? Sol, lua, estrelas, e também aqui no Apocalipse 8 a gente vê as trombetas, Sol, lua e estrelas escurecendo a terceira parte. Então a gente vê que uma história dá entendimento à outra. O grande dragão é lançado na terra, a gente vê o monte sendo lançado nas águas ali, trazendo sangue. Então uma história, na verdade, traz entendimento à outra. A perseguição da mulher para tragar o filho que vai ser os 144 mil, o Filho de Deus, o dragão diabo precipitado na terra, a gente vê tudo isso no Apocalipse 8 também, e a mulher alimentada no deserto. E na verdade, Apocalipse 8, se a gente não tiver cuidado, que a nossa terra prometida se torna um deserto. Lançou da sua boca água como de um rio ali, o dragão, o rio ali, as águas amargas no capítulo 8. Então tudo essa ligação de um com o outro, a ligação de um com o outro que a gente vai ver em mais detalhes, né? A perseguição dos santos, o reino do diabo, da mentira, a religião jogados na terra. Infelizmente é isso que a gente vê nos dias de hoje também, por todas as religiões, inclusive protestante. É a vida do crente, o sangue dos profetas, porque a obra verdadeira de Deus, as águas se tornam em sangue porque a vida vai se perdendo. Às vezes a gente até não entende, né, dentro das igrejas e tudo, o que está acontecendo. E são águas amargas, né, da mentira, da religião que não traz cura. O Filho, Cristo realmente não tem, muitas vezes, nascido em nós. Isso traz tudo. Isso tudo é a tipologia
dos números, né, que a gente vê nos livros de Daniel, sistema de bestas que vem para diminuir, trazer uma contagem, trazer a morte, trazer contagem também da igreja, que é muitas vezes devorada. Mas a gente vai continuar falando mais sobre isso em seguida, verso a verso.